quiere que le cantemos? ¿Cuál quiere que le cantemos? ¿Cuál quiere que le cantemos? Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou Isaac e esse é o nosso primeiro vídeo nesse canal, né? E hoje eu vou falar sobre o povo judeu. O povo judeu, no caso em hebraico, Yehudi, é um grupo étnico da religião judaica, a fé tradicional da nação judia. São fortemente interrelacionados, sendo que as pessoas convertidas ao judaísmo são incluídas nesse grupo, enquanto os judeus convertidos para as outras religiões são excluídos desse conceito. No mundo, a população estimada judaica são 14,6 milhões, sendo 125 mil aqui no Brasil. As línguas usadas no meio do tempo pelos judeus foram o hebraico, o ídиш e o latino. Os judeus, ao longo do tempo, foram alvos de muitas perseguições em várias terras, resultando numa população que teve frequentemente sua distribuição demográfica alterada ao longo dos séculos. A maioria das autoridades colocam o número de judeus entre 12 e 14 milhões, representando 0,2% da atual população mundial estimada. Esses números incluem todos aqueles que se consideram judeus, se afiliando ou não, e com exceção da população judia de Israel. Não inclui aqueles que não se consideram judeus, ou que não são judeus por halahá. A população total mundial judia, entretanto, é difícil de medir, além das considerações halahaicas. Há fatores seculares, políticos e identificações ancestrais definindo quem é judeu e que aumentam o quadro consideravelmente. Mais precisamente, segundo os censos divulgados nas enciclopédias britânicas e Mirador Barça, de edições de 1957 e 1960 e 1967, ao longo após a Segunda Grande Guerra, de sua totalidade, restaram apenas 200 mil. O judaísmo guia seus aderentes em ambos hábitos e fé, e foi chamado não somente de religião, mas também de estilo de vida. Assim fazendo, difícil traçar uma clara diferença entre judaísmo e cultura judaica e identidade judaica. Por toda a história, lugares e épocas diversas, tanto no mundo antigo e na Europa, depois do Iluminismo, em Al-Andalus, na África do Norte e no Oriente Médio, o fenômeno cultural se desenvolveu que os judeus puderam ser caracteristicamente judeus sem serem em nenhuma maneira especificamente religiosos. Alguns fatores nisso vêm dentro do judaísmo e outros da interação de judeus ou comunidade específica de judeus em seus arredores, dentro das dinâmicas culturais e sociais dentro da comunidade, em oposição à religião em si mesma. Esse fenômeno levou a culturas judaicas consideravelmente diferentes das únicas para suas próprias comunidades, cada um tanto autenticamente judaica quanto a próxima. Por toda a história judaica, os judeus foram repetidamente e diretamente ou indiretamente expulsos de suas terras natais, originais ou das áreas onde eles estiveram residindo. Essa experiência, como ambos imigrantes e emigrantes, se desenvolveu a identidade judaica e prática religiosa em muitas formas, e deste modo são elementos importantes da história do povo judeu. Uma lista com algumas das imigrações inclui: o patriarca Abraão imigrou de Ur dos caldeus para a terra de Canaã. Os filhos de Israel experienciaram o êxodo, significado partida ou saída em grego, o antigo Egito, como é registrado no livro de Êxodo. O reino de Israel foi mandado ao exílio permanentemente e se espalhou ao redor do mundo, pelo menos nos lugares desconhecidos, pela Assíria. O reino de Judá foi exilado pela Babilônia e depois retornou à Judéia e foi novamente exilado pelo Império Romano. A dispersão de 2000 anos da diáspora judaica, começando sobre o Império Romano, à medida que os judeus estavam se espalhando por todo o mundo romano e se estabeleciam em qualquer lugar onde podiam viver livremente para praticar sua religião. Durante a diáspora, o centro de população judaica mudou da Babilônia
para a Península Ibérica. A cultura judaica, em seu significado etimológico, mantém ligação com a região em que o povo judeu chama de seu lar e ao reino de Judá. Os estudos dos textos da Torá, a prática do tzedakah, que no caso é o dízimo, ou a caridade, e a história judaica, o termo secular judia faz referência aos vários aspectos, como a religião e visão de mundo, literatura, mídia e cinema, arte e arquitetura e culinária, vestimentas tradicionais em atitudes com relação ao gênero, casamento e família, costumes sociais, estilo de vida, música e dança. O secularismo judaico é um fenômeno distinto relacionando a secularização do judaísmo, um processo histórico de desinvestimento de todos esses elementos da cultura, de suas crenças e práticas religiosas. O judaísmo secular, derivado da filosofia de Moisés Mendelssohn, cresceu a partir da Haskalah, ou iluminismo judaico, que havia sido movida pelos valores do iluminismo europeu. Nos anos recentes, o campo acadêmico abrangeu vários temas sobre estudos judaicos, como história, literatura e sociologia linguística. O historiador David Byler lançou As Raízes do Secularismo Judaico até a Era Pré-Moderna. Atualmente, o assunto de secularização judaica é ensinado e pesquisado em universidades americanas e israelenses, como Harvard e a Universidade de Tel Aviv. As faculdades têm muitos judeus. Além disso, muitas universidades incluem estudos judaicos da cultura e história deste povo. Através da história, em muitos lugares tão diversos quanto o mundo antigo mundo helênico, na Europa, antes e depois do iluminismo, no Al-Andalus, norte da África e Oriente Médio, na Índia e na China, nos Estados Unidos e Israel. As comunidades judaicas pelo mundo viram o desenvolvimento do fenômeno cultural que são caracteristicamente judaicas, sem por ser especificamente religiosas. Alguns fatores vêm dentro do judaísmo e outras da interação dos judeus com as populações hospedeiras durante a diáspora e de outros a dinâmica, a social e cultura da comunidade, ao invés da religião em si. Este fenômeno levou consideráveis variações diferentes da cultura judaica dentro de sua própria comunidade. Entre os rituais podemos citar a circuncisão aos 8 dias de nascença de vida e o bar mitzvah, que representa a iniciação à vida adulta para os meninos bar mitzvah e para as meninas bat mitzvah aos 12 anos de idade. Os homens judeus usam o kippah, que é um pequeno chapéuzinho que eles usam na cabeça, né? Muitas pessoas na minha escola ficam me perguntando, né? O que é esse chapéuzinho? O que ele significa, né? O que é? Por que você usa? É meio estranho, hein? No caso, o significado do kippah é que a mão é da mão do Eterno na nossa cabeça. No caso, ele está nos protegendo. Os judeus, eles comem um tipo de comida chamada de kasher, ou kosher, para os askenazitas, né? Que no caso é a comida própria para comer, é a comida própria para o consumo. E o trefá, né, que é um alimento inapropriado. Galera, infelizmente o vídeo está acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, porque esse é o primeiro vídeo do nosso canal, então provavelmente ele foi um vídeo bem corrido, né? Então, por favor, acompanhe os próximos vídeos, né, do canal, e tchau.